Olá, aqui estamos novamente, então, com alguns minutinhos de atraso. É, mas então nós vamos prosseguindo, prosseguindo nessa reflexão que temos feito, esse compromisso com a verdade e, naturalmente, todo compromisso com a verdade, ele envolve uma luta ferrenha contra a mentira, contra o engano e contra toda forma de injustiça. Porque a verdade também é identificada como luz. A verdade, o caminho, a vida, como luz, e a luz, ele é extremamente combatida pelas trevas, digamos assim. É. Essa luta, como está escrito e descrito isso ali, o apóstolo Paulo exemplifica dizendo que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Então é mesmo que dizer, as trevas lutam contra a luz e a luz luta contra as trevas. É. A morte luta contra a vida luta contra a morte, e assim sucessivamente. Veja, também é identificado como a mentira e a verdade. Esse duelo ele é constante. E ele não é algo assim inocente, que acontece por acaso. Não, é algo que tem um criador, alguém por trás agindo. São forças ocultas, espíritos. Veja, também Cristo identificou isso e disse para os judeus, fariseus, né? Vocês são filhos do diabo, quer dizer, vocês estão fazendo a vontade dele. Ele identificou estes homens como sendo então instrumentos do mal. Estavam agindo de acordo com o maligno, que era o pai deles, se tornaram filhos deles. E toda aquela pessoa então que ouve o evangelho e distorce o evangelho se torna filho dele, como ele disse. Quer dizer, vocês vão arranjar prosélito seguidor e fazem destes filhos, duas vezes mais filho do inferno do que vós. Tá vendo? Então, significa o quê? Significa que existem forças por trás. Quando o apóstolo, então discípulo, Tiago e João, veja o João, o discípulo do amor, que amava, que o mestre amava, ele, o discípulo que mais Jesus amava, veio de lá, não quer que desçamos fogo sobre aquele vilarejo, aquele povoado, que não quis te receber? E ele disse, vocês não sabem de que espírito sois. Identificando que quem estava agindo ali era um espírito, uma força oculta, que os homens naturais não percebem. Não percebem. Por isso, repito, o apóstolo Paulo disse, né? A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra os espíritos, potestades, e espírito, principados e potestades e espíritos dos ares. Uhum, é, que agem também, como está dito, nos filhos da desobediência. Agem nos filhos da desobediência. Então, quando o apóstolo, o discípulo de Cristo Jesus, João e Tiago, desculpem, eles aceitaram o conselho de Jesus, esse espírito saiu. Mas há pessoas que se rebelem e não escuta. Não, eu não aceito. Então permanece esse espírito cada vez mais fortalecido neles. Entendeu? Então, quando a pessoa ela tá de mal com a vida, de mal com alguém, odiando alguém, com nojo de alguém, enfim, indignado e assim por diante, com raiva, com ira, ele está possuído por um espírito das trevas. A pessoa ouvindo, lendo a palavra, ouvindo uma pregação, buscando, refletindo, meditando, esse espírito vai embora. Mas se ela não aceita conselho, ela não aceita ouvir a voz do Espírito e ela permanece endurecida, quer dizer, esses espíritos, na palavra de Cristo Jesus, ele vai inclusive trazer outros 7. E a situação daquela pessoa vai ficando cada vez pior. Cada vez pior, com certeza. Então, veja que conhecer o Evangelho, a finalidade de conhecermos o Evangelho é para acontecer aquilo que ele disse para os discípulos. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas nem todos, diz ele. Porque está dito lá, porque um o haveria de trair.
mas nem todos vós estão limpos. Então veja, Judas ouviu tudo, viu tudo, acompanhou para e passo a vida de Cristo e dos discípulos demais. No entanto, veja, a palavra nele não se encontrou lugar no coração dele. Não encontrou lugar. E assim a grande maioria hoje, infelizmente, ouve o Evangelho, até lê o Evangelho, mas não dão lugar para ele. Permanece, estes espíritos permanecem. Espírito do engano, da morte, da ambição, da ganância, do lucro e, consequentemente, o espírito da injustiça, da mentira, permanece nesses corações. Então o estado dessa pessoa vai ficando cada vez pior, com certeza. Quem ouve o Evangelho e não se converte e não se deixa transformar pelo Evangelho, ele se torna um filho das trevas, filho do diabo, com certeza. E aí, claro, que eles vão combater todos aqueles que quiserem viver o Evangelho e se aproximar de Cristo e viver com Cristo Jesus. Serão odiados. Então eles serão odiados por quem? Por aquelas pessoas justamente que se dizem de Deus. Porque já foi dito, quem odiou Jesus? E quem ele se referiu que vocês são odiados? E a quem ele disse lá no Evangelho de João 16, 14, 15, 16, ele disse assim, né? É o 15, sim. É o 15, Ai. Bom, é do 15 em diante. Veja bem, ele disse, odiaram-me sem motivos. É 17? Não, oração 17 é a oração de Cristo Jesus, mas ele fala ali. Bom, mas está dito, odiaram-me sem motivo, está no Evangelho de João, para todos os casos, começa o capítulo 1 até o 20, 22, e você vai ver que tá onde está escrito, amém? Odiaram-me sem motivo. Quem que odiou? Os ateus? Os comunistas? Não. Os religiosos. Os capitalistas, os ambiciosos. Mas pastor, naquele tempo não tinha capitalista. Todo homem ambicioso, ganancioso, avarento, que amava, como está escrito, o mamon, que era o dinheiro, como ele disse para eles, né? Não pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Quer dizer, hoje deram o nome capitalista, né? Então, o liberalismo, o neoliberalismo, o salve-se quem puder, a lei da selva, a lei do mais forte, do mais ganancioso, do explorador, do mentiroso e assim por diante. Mas naquele tempo, ele disse, e havia tanto quanto os tempos de hoje. Tanto quanto. Mudou? Só há uma mudança quando as pessoas se convertem. Quando elas aceitam o Evangelho e este espírito engano, então o espírito engano é expelido. Mas senão ele permanece no padre, no bispo católico, nos cardeais católicos, no papa católico, permanece nos fiéis católicos, naqueles que não são, como se diz, praticante católico, não praticante, católico praticante, espíritas, evangélicos de todas as correntes, permanece. Está aí para todo mundo ver. Por isso é normal esse evangelho acontecer o que está acontecendo. Perfeitamente normal. Adorar a imagem, seguir atrás de homens, seguir atrás de religião. Eu nasci nessa e vivi nessa e vou morrer nessa. Sim, com certeza vai. Com certeza vai. Mas lembre-se que Cristo não fez esse caminho. Não, ele não morreu no judaísmo. Não, porque haviam distorcido tudo, estava contaminado. E ele disse, não dá para colocar o vinho novo que eu trago em nome de meu Pai nesses odres, nesses barris, nessas vasilhas velhas, no templo e nas sinagogas daquele tempo e na cabeça daqueles homens. Ele disse, não cabe. Eles não vão aceitar e esse evangelho vai se perder. Vai se perder. E esse remendo que ele disse, esse pano novo que eu trago, não dá para usar como remendo nessa roupa velha. Nessa roupa velha, então, que era o ensinamento do judaísmo, que ele chamou de fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus. Agora, o pessoal tem boa grandeza achar que a nossa igreja tem 2.500 anos, tem 2.000 anos, quase 2.000 anos. Né? Nasceu com Cristo, não sei de onde.
Pode ter o tempo que tiver, o judaísmo também tinha. Tinha muitos anos, mas só foram se afastando, dia após dia, diametralmente, da essência. Foram só se afastando. E hoje é o mesmo que ocorre. Todos esses anos aí demarca o quê? Um distanciamento uh, uh, monstruoso, monstruoso, que não consegue identificar mais o Evangelho. O Evangelho é isso aí. Lembro quando eu então estava lá exercendo o sacerdócio na Igreja Católica. Repito, eu tive muitos erros, reconheço, me envergonho disso, diuturnamente. Mas o pessoal dizia, quando a gente exigia a Bíblia, eu puxava pelo Evangelho, né? Mas não estudou lá com os outros? Por que só tu quer ser diferente? Eu me tornei a ovelha negra. Eu estava errado para querer puxar o Evangelho. Espalhei na época lá mais de 300 Bíblias. Mais de 300 Bíblias. Foi 2 remessas ou mais. A primeira foi 150, né? Depois foi mais, acho que 100, 100 e poucos. Depois, eu sei que eu acho que foram umas 3 remessas de Bíblia. Eu acredito que está tudo jogado por lá, porque misericórdia, não adianta. Mas na minha, já digo assim, ingenuidade da época, me propus a ensinar e ir por lá, para as comunidades e tudo, sabe? Né? Tentei ver se as pessoas se voltassem para as escrituras que fosse, né? Mas todo mundo já tinha a Bíblia, mas tinha aquela Bíblia na tradução na linguagem de hoje, não me lembro agora o nome da... mas era a linguagem de hoje, era a Bíblia, não me lembro agora, mas era uma edição muito boa, né? Muito boa. Mas eu acredito que misericórdia, né? E ficaram com a tradição, ficaram com a tradição. Só me identificando assim, como é que esse padre está querendo fazer diferente? Quer dizer, o louco sempre fui eu na história, né? Claro, com certeza. Aí esse meu conhecido disse, continua sendo Arioli, né? Continua sendo Arioli. Glória a Deus, continuo sim, né? Eu não... Depois que eu conheci o Evangelho, sim, lutei muito contra meus próprios erros, meus defeitos, minhas falhas, como luto até hoje. Com certeza não dá para deixar cair a guarda, né? Tem umas coisas que a gente superou, venceu, outras nem tanto, e outras vão lutar até o fim da vida, possivelmente. Mas sempre inconformado com isso. Não acomodado, buscando ajeitar as coisas. Não. Com toda certeza. Então, se eu hoje coloco o Evangelho da forma que é colocado, porque isso também é colocado para mim. Eu também recebo, eu também ouço, eu também sei que eu tenho que me exercitar na prática do Evangelho com toda certeza. Então, aquilo que eu quero para mim, eu também sei que é o melhor para todos, com toda certeza. Porque esta confirmação, essa certeza me é dada pelo Espírito do Senhor. E não pelo espírito da acomodação, pelo espírito do caminho mais fácil, da segurança desta vida. Não. É o caminho, como ele disse e ensinou, que só tem um. Que só tem um. E o Evangelho só tem um também. Não existe outro. E esse que está conhecido e disseminado pelo mundo aí, cristão, dito cristão, isso é uma fanfarra. Uma fanfarra. É uma palhaçada sem precedente. Isso é um deboche, é uma zombaria do sacrifício do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é zombar do amor de Deus. Dizer que identificar isso aí, o que estão vivendo aí, que estão ensinando, o que essas igrejas estão praticando aí, como sendo o Evangelho de Cristo. Isso é uma ofensa gritante. Gritante. Não pense que é só o Malafaia, que é o Edir Macedo, que é o Soares, que estão ali em torno desse homem, símbolo do mal, símbolo vivo da presença das trevas no Brasil, esse, então, Bolsonaro. Quer dizer, não pense que são absolutos. Não mesmo. Não mesmo. Os católicos não vão se eximir pensando que eu não sou desses, eu não sou desses. Mas veja se estão no Evangelho também. Não estão. E ninguém vai ser salvo porque não está apoiando esse governo aí, porque não sei o quê, porque está fazendo alguma caridade. A salvação é por Cristo Jesus, a salvação é por aderência, entrega, conversão, é rendição ao Evangelho. É rendição ao Evangelho, não tem dúvida nenhuma.
Com certeza. E as consequências, naturalmente, serão, claro, lutar contra a injustiça, contra a violência, contra a mentira, mas não por doutrinação e não por ideologia, mas por princípio, por ser pela verdade. Então, veja, o pessoal quer me identificar com o PT. Eu me identifico com o PT porque o PT tenho visto, e grande maioria é da verdade, é dos pobres, é dos simples, é dos humildes. Tem orgulhoso lá e mentiroso? Tem, com certeza. Alguns corruptos, sei lá, deve ter. Mas agora acusar inocente e da forma que estão fazendo, sem prova nenhuma, só sai vendendo assim, ah, irresponsavelmente, isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Agora. Não é porque é esse partido, podia ser qualquer um outro. Me apresente outro que lute mais que esse também. Glória a Deus. Tem o PSOL aí, né, o PSTU, vamos dizer assim, enquanto partidos, né? Mas agora, eu não tenho compromisso com o partido, né? Eu tenho compromisso com o evangelho, com a verdade. Sempre, graças a Deus, sempre tive. É, tive acesso de conhecer os partidos políticos, de conhecer quem são cada programa de partido também, com certeza. E por isso digo com toda a tranquilidade que só existe dois partidos, salvo algumas, né? Mas dois partidos, na verdade, que é dos pobres e dos ricos. Só existe dois. Pois dão a sigla que quiser, a denominação que quiser. Mas só existe dois partidos, os pobres e dos ricos, e acabou. Não tem, não existe isso. Depois entre os pobres lá, há essas brigas, essas rixas, justamente por disputas, porque não estão sarados, curados dentro deles. Também tem ambição pelo poder, pela ascensão, pelo crescimento, e assim por diante, para se aparecer, sei lá quantas outras coisas, entra naturalmente. Porque os homens são, por essência, perversos, com toda certeza. Enquanto estão lutando contra o mal unidamente, amém. Nessa unidade, beleza. Mas depois entre eles também, também há essa disputa, com toda certeza. E aí aos racha o enfraquecimento, porque aí sobe a ambição de cada um para querer o poder e querer o trono. Sobe. E aí, infelizmente, acontece de se esfacelarem, de gladiarem entre si. É lamentável. Por isso que só o Evangelho nos permite realmente ter uma postura amadurecida, saudável. Só o Evangelho. Por isso ele disse, eu sou o caminho. Eu sou. E disse, convertei-vos ao Evangelho. A notícia trazida, ensinada por ele. Não existe outro. Não existe. Vem com voz do Espírito, porque o Espírito aquele falou, porque aquele outro falou, porque vários Espíritos falaram a mesma coisa, então isso é uma verdade. É aquela história, repetir a mentira muitas vezes, ela passa a ser uma verdade na cabeça daqueles que são da mentira. Porque quem é da verdade, isso não funciona. Quem é da verdade não funciona porque ele já disse, os eleitos não serão confundidos, não serão enganados. Não, de forma nenhuma. Não, esses não. Quem pode enganar a Deus? Quem poderá enganar os seus? Ninguém. E os seus não serão enganados. Uma vez confirmados, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso não é por uma emoção, isso não se dá assim ao bel prazer, o querer de alguém. Como também isso exatamente em Romanos 9 diz, ninguém será salvo por seu esforço, por sua vontade, mas aqueles a quem o Senhor Deus Pai entender e usar de sua misericórdia. É Ele quem escolhe, quem salva, com certeza. E aqueles que ele escolhe, com certeza também, vamos nessa certeza, ele vai permitir provas, situações e mais situações para essa pessoa ou ela perseverar e ser confirmada, ou então ela será desqualificada. Foi o que está escrito, é o que está escrito. E em Eclesiastes está dito isso, o Senhor Deus põe à prova. Eu creio nisso. Com toda certeza eu creio nisso. Põe à prova, sim. Serão provados com fogo. Com toda certeza serão. Então aquelas pessoas que realmente, elas terão que realmente amar a Deus. Não só dizer aqui, que amam a Deus. E se tornar um profissional da fé. Para sobreviver nesse mundo. Tem muita gente assim. Muita gente assim, que fica padre, que fica religioso, que fica religiosa, que fica pastor, tudo mais, para sobreviver da fé.
profissional da fé. Como tem outros tantos profissionais, ele também. Ele aprende uma linguagem religiosa, ele aprende a discursar, a pregar, tem até aula no seminário, tanto evangélico como católico, né? Aulas de retórica e aulas para aprender a pregar e a falar e a convencer as pessoas. Outros nem precisam aula, já só copiam o seu mestre. Eles vão copiando, imitando aqueles que já usam né, dessa capacidade persuasiva, essa capacidade de se apossar da mente do outro. Eles falam se olhando nos olhos com toda a convicção, para que aquela fé já cambaleante do penitente que chega ali, né, arrasado, quebrado, aquela fezinha que ainda é mais pura que a do pregador, mas ela é suplantada ali. Porque ele fala com tanta firmeza, com tanta convicção, olhando nos olhos da pessoa, que a pessoa, não, me entreguei, me rendi, ele tem razão, ele está certo. Porque a minha fé, o que levou até agora? Só o fracasso, a derrota. Agora ele está me apresentando o caminho. Eu frequentei essa igreja por 5 anos, né? E confesso que, graças a Deus, nunca fiquei embebecido. Ia cambaleando muitas vezes, esse veneno quase que me tomava conta, sabe? Mas aí foi, né? Aí disse essa pessoa interlocutor de ontem, de noite, ontem, ele disse, mas também por onde tu andou, né? Olha bem, por onde tu andou. É por isso que eu posso estar aqui hoje falando, porque eu andei nesses lugares lúgubres, com certeza. Eu andei por esses lugares tenebrosos. Andei sim, o Senhor permitiu que eu andasse, para conhecer e conhecer em profundidade. Ter conhecimento de causa e não por disque. Disque, eu vi dizer, me falaram, né? Não sei aí alguém que vai falar pelos ouvidos dos outros, pela voz dos outros. Mas o Senhor permitiu que eu andasse por onde andei, com toda certeza. Pelo vale da sombra da morte também, permitiu, para que hoje então eu possa dar o testemunho que dou e falar o que falo, né? Porque não estou comprometido com nenhum desses aí. Pior essas pessoas que não andaram por esse lugar, mas estão em outros tanto quanto. Onde eles estão, tanto quanto, tanto pior. Então, tão melhor, então não. Então não. Eu, hoje, graças a Deus, eu me sinto num lugar tranquilo, seguro, no Evangelho de Cristo. Dessa terra, não. Amanhã não sei o que será, nem quero saber. Como diz o amanhã, pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor Deus. Não sei, cabe somente a Ele. E glória a Deus por isso. O que nós temos que saber é isso, que a nossa vida tem que estar ancorada nele. Simplesmente isto, só. Mas os homens buscam ser ancorados onde? No ministério. No ministério. Os católicos ficam ancorados lá. Ali estão seguros. Ali estão achando até que vão ser salvos. Até estão achando que já estão com o passaporte da eternidade na mão. Uhum. E aí então, aí estão fazendo esse trabalhinho assim, sabe? Enquanto a morte não chega. E depois eu vou para casa de Deus. Não, não é bem assim. Claro que não é. Querem ser discípulos de Jesus, querem ser discípulos o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, achar que eles estão com eles. Faça o que eles fizeram, então. Faça o que eles fizeram. Siga os passos deles. Né? O apóstolo Paulo chega a dizer, sede meus imitadores. Estão acreditando que são imitador dele? São imitador do Paulo? Não são. Que jeito. Veja lá o que ele diz, né? O que ele diz lá aos Coríntios? Quantas vezes na voragem do mar, perigo nas estradas, perigo entre os falsos irmãos, perigo para cá e perigo para lá, e quantas vezes? Quantas vezes? Essas pessoas estão sofrendo algum perigo? Não. Até arma chegam a ter. Muitos aí estão com um revólver na cintura, carregam um revólver porque tem assalto, tem roubo, não sei lá o quê. Estão até armado. Até armado já tem gente. E os que não estão armados, mas também acredito neste evangelho aí, que misericórdia. Então observem que essa luta contra a injustiça, por quê? Porque, repito, voltando a essa questão, ela está impregnada em todos os seres neste mundo. Está impregnada no passarinho, nos pintos, nas galinhas, nos porcos, nos cavalos, nos carneiros,
nas cabras, nos cabritos montês, nos peixes, está em todo lugar. Neste mundo, nos insetos, né? É uma luta, é um duelo, uma disputa nessa terra, é um lugar, e como eu já disse, é um lugar inóspito. Porque aqui é o lugar do duelo, é do mais forte, é a selva. E entre os humanos, então, pior. Porque daí eles usam da força, da astúcia e tudo mais para suplantar, para dominar e causar as injustiças. Então a injustiça, a mentira e as trevas dominam essa terra, com toda certeza. Dominam essa terra. Porque eu já falei em outra live, então veja que aqui é o lugar onde está o diabo e onde está o Espírito de Deus. Aqui está o Senhor. Ele disse, eu estarei convosco. Porque antes, lendo lá em Apocalipse, diz que o Miguel e seus anjos combateram contra o dragão e seus anjos. O dragão foi vencido e foi derrubado para a terra, lançado para a terra, e desceu com grande fúria para então fazer guerra contra as criaturas de Deus, contra os filhos de Deus. Então veja, e Cristo Jesus veio e disse, olha, por conta disso ele veio também, veio aqui para desfazer as obras do diabo, como nós falamos de manhã, para desfazer as obras do diabo. Então vejam, esse duelo, está aí, o Espírito do Senhor Deus, o Evangelho, a presença dele e também do mal. Também do mal. Agora, veja, naturalmente a pessoa nasce já inclinada a fazer o mal, a seguir o mal, com toda certeza. Porque, veja, não precisa se converter para fazer o mal. Por isso já disse, há algum lugar que ensina a fazer o mal? Não. Alguma faculdade, quer dizer, é o que mais tem, né? Mas abertamente assim, ensino a roubar, explorar, ensino, porém de uma forma bem bonitinha, né? Bem bonitinha. Mas não há propriamente assim a escola do mal. Veja, como diz, todo mundo cresce os olhos, meu Deus, aquela igreja de Satanás. E tinha uma vez entrevistaram aí, o tempo que eu olhava a televisão ainda, lá naquele também velhaco mentiroso do Ratinho, tinha lá, levaram o Papa do Demônio. Tinha a Bíblia do Diabo. E aí a igreja do diabo, todo mundo fica apavorado. Jesus descobriu que o templo lá era o templo dedicado ao mal. Era o templo do diabo. E lá quem ensinava eram os filhos do diabo. Viu? Tá vendo? Então todo mundo se espanta. Lá é a igreja do diabo. Aí, no entanto, veja, as igrejas estão lá. Jesus Cristo é o Senhor. O que ensina lá dentro? O que ensina lá dentro? Com aquelas letras grandes, assim, letras garrafais lá na frente. E lá dentro, o que está sendo ensinado? Com quem eles estão aliançados? Com quem? Paz, meus senhores e as senhoras. Qual é a igreja pior? Aquela que está dita que é a igreja do diabo ou aquela que diz que é de Deus e, no entanto, é ensinada as coisas do maligno lá dentro? Qual é pior? Assim, tanto quanto, só que uma ainda, a ira de Deus se voltou contra quem? Contra essa que se dizia de Deus. A que é do diabo, Essa está perdida, e os que estão lá estão perdidos mesmo. Pronto, PT, saudações. Ponto, saudações, né? Quando fala a palavra ponto, saudações. A abreviatura de ponto é PT. Então, veja bem. Agora, essa que você diz, isso o Senhor Deus não tolerou. Não tolera. Sodoma e Gomorra, o que era aquela cidade? Duas cidades religiosas. Onde o Ló era digamos assim, dos pregadores, do pastor lá, que estava lá, ele era primo de Salomão, de Abraão, sobrinho, né? Então ele foi para lá. E com certeza ele era um pregador lá, porque ele recebeu os anjos do Senhor. Ele era um sacerdote, com certeza, mas a mulher não aceitou e só duas filhas seguiram e assim por diante. Bom, mas veja que por que ficaram? Porque eles perverteram a palavra de Deus. Como Jerusalém perverteu a palavra de Deus. Por isso eu já disse, por que não se voltou a maldição sobre a Babilônia? Não. Mas se voltou contra Jerusalém, a cidade do grande rei, que rejeitaram o seu enviado, o rei. Cidade do grande rei. Palavra bonita essa, né? O grande rei. O grande rei Jesus.
E olha o trono dele. Olha qual foi o trono que o mundo deu para ele. Morrer lá naquela cruz, de uma forma vil, de uma forma afrontosa em todos os aspectos. Esse foi o trono que o mundo dá para o Rei Jesus. Esse é o trono que o mundo dá. Como também o ouvido que deram. Quem deu o ouvido para o Rei Jesus? A plebe, a ralé, como diz lá, acredito em João 7. Né? Quem dos nossos que creu nele, a não ser essa plebe aí, que não conhece a lei? Esses pobres, loucos de fome. E assim também, com certeza, quem é que dá crédito para isso aí? Me perguntou então essa pessoa, meu interlocutor de sexta de noite. Quantos membros tem a tua igreja? Certo, estão rindo até hoje. Ele e o amigo dele. Estão zombando até hoje. Mas deixa lá. Vão zombando. Não estou atrás de membro. Nunca tive, graças a Deus. Graças a Deus, nunca estive. Mas de pessoas que queiram o evangelho. Seja lá, viva a sua vida que quiser, digamos, mas se converta, busque a Deus, entregue seu coração para Deus. Nem precisa eu ficar sabendo. Por que eu tenho que ficar sabendo? Não, quem tem que saber é Deus. É você e Deus. Você e Deus. Bem? Então é como diz o apóstolo Paulo, misericórdia, não estou me comparando a ele, só estou usando a palavra dele. Eu fui enviado para semear, para pregar, diz ele. Fui enviado para pregar, não fui enviado para batizar. Ele se defendendo lá contra uma situação crítica lá. Eu não fui enviado para batizar ninguém. Eu fui enviado para pregar o evangelho. Exatamente. Nunca vi Paulo construindo templo, ele era construtor de tendas. Mas nunca vi lá, não, é só as igrejas nas casas. Lá na casa de fulano, de Beltrano, de Ciclano, aqui e ali. A igreja que se reúne na casa de Lídia, a igreja que se reúne na casa de Gaio, a igreja que se reúne lá, enfim, tinha o nome das pessoas. Nome das pessoas. Agora é o templo, aquele santuário, aquele lá, é a basílica, aquela lá, é o templo de Salomão, sei lá o quê, é o salão, vão dando, não adianta. Não tem nada lá dentro, misericórdia, é o espírito do engano, da mentira. Não se converter ao evangelho de Cristo Jesus, misericórdia, mas é difícil, difícil. Ninguém quer mexer no seu ninho, quer mexer no ninho dos outros. Querem. Mas no seu não. Então a maldade desse mundo é muito grande. Não podemos ser ingênuos. Pensa que a tua criancinha que tu tá. Não tem, aquele ditado, Deus não tem neto. Tu pode ser de Deus e querer ser de Deus, mano. Pensa que teu filho vai seguir isso aí. Veja, invariavelmente os filhos não querem saber. Porque quem é filho de Deus é porque ele quis que fosse, ele chamou e como está escrito, gerados por Deus. Pelo evangelho, pela verdade, e provados. Agora eu querer que alguém de sangue vai... Não. Eu tenho parentes próximos lá que ninguém acredita em mim. Agora tem um pessoal espírita lá que conseguiu ganhar todo mundo. Todos estão seguindo o espiritismo. Vão nascendo e já vão se encaminhando para ali. E católico é a mesma coisa, porque o católico não é por conversão. O catolicismo se dá por reprodução. Biológica, que nem a maioria dos muçulmanos é a mesma coisa. Se nasceu de muçulmano, é muçulmano. Que não seja para ver. E católico também, nasceu, já corre levar na igreja, pronto. É procriação. Se dá então, por nascimento biológico, não por conversão mais. Não. No entanto, o cristianismo implantado por Cristo é nascimento espiritual. Nascer da água e do Espírito, nasceu do Evangelho de Cristo Jesus. Negação da carne, entrega, rendição ao Evangelho. Aí não é assim, meu. Claro, filho católico é. Leva lá e batiza, agora é. Tá aí. Não tem choro nem churumela, meu. Nasceu já levado para... nem abrir os olhos. Porque tem uma crença que diz, pobrezinho, se ele morrer sem batizar, ele vai para as trevas. Se ele morrer, ele vai para um lugar escuro, para o limbo. Nunca mais vai ver a luz, ou não vai ver a luz. Aí, pobrezinho, está nas trevas. Aí batizou, agora é sim o Filho de Deus. Depois vê quem é o Filho de Deus. Umas unhas desse tamanho, uns unhão, uns dentão, assim. Filho de Deus. Misericórdia. Isso não existe. Não existe. Está escrito no Evangelho de João ou não está? Vamos citar o Evangelho.
Vamos citar a Bíblia, o Evangelho, né? Não está dito que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, capítulo 1, né? E os seus não receberam. Porém, todos aqueles que o receberam, então eles se tornaram filhos de Deus, a saber, não filho da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas de Deus. Uhum. E nesse mesmo Evangelho de João, capítulo 3, ele diz: quem não nascer de novo, disse por Nicodemos, o doutor da lei naquela época, não pode entrar no reino. Quem não nascer de novo da água e do Espírito. Aí os espíritas vêm dizer, pois é, tem que nascer de novo, tem que reencarnar. Ei, demônio. Eu? Então veja, quem não nascer de novo, nascer da água e do Espírito, se converter pelo Espírito do Senhor. Conversão dada pelo Espírito do Senhor, entendimento dado pelo Espírito do Senhor, não pelos homens. Não é entendimento de homem. Então as pessoas vão aí, fazem curso, estudam, se tornam entendimento de homem. Né? Mas vão fazer guerra contra os nascidos de Deus. Vão fazer guerra contra aqueles que têm o entendimento de Deus. Com certeza. Né? Por isso eles vão aceitar o suborno, vão aceitar esse mundo, vão se alegrar com o mundo, vão trabalhar para o mundo ser melhor, na melhor das hipóteses. E o mundo ser melhor para eles é isso. É ajeitar as coisas. É o que o Papa faz, diz alguma palavrinha aqui, outra palavrinha ali, todo, né, se cuidando das lanças e das espadas e tudo, ele vai se desviando, assim, sabe? Né, para não se ferir, não se ferir, não ferir ninguém e não ser ferido. É, bem desse jeito, misericórdia. Isso que o Pedro quis aconselhar a Cristo Jesus. Não, não te aconteça isso, vão negociar, vão conversar, vem para cá, para aí, olha bem. O ser humano, ele é assim, né? Então Pedro falava enquanto ainda não estava convertido, né? Ele, tanto que de Cristo Jesus disse para ele, Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Quando tu te converteres, Pedro. E Pedro já era discípulo dele, confessando o amor para Jesus todos os dias. Todos os dias, glória a Deus. Glória a Deus, depois se converteu sim. Grande Pedro está na glória. Está na glória sim. Mas não vem agora seus imitadores dizer que São Pedro também. De jeito nenhum. De jeito nenhum, misericórdia. Aí, feito a machado, a facão pelos homens. Agora isso que é Pedro, sucessor de Pedro. O que é isso? Não, entendeu? Então veja que para ser de Deus é preciso, então, ter sido chamado, lapidado, preparado, salgado com fogo por ele. Enfrentar o mundo e o mundo odiar, para o mundo odiar. Se expor para o mundo odiar. Isso que eu digo. Se o Francisco esse quer ser mesmo de Deus, ele enfrente o mundo para ser odiado pelo mundo, até pelos católicos. Aí vai ser odiado pelos católicos. Vamos varrer ele fora. Vai ser uma memória maldita, né? O Papa que traiu a igreja. Não vai faltar quem diga isso, escrever. Todos os jornais do mundo, televisão, escandalizar. Vai ser o escambau, né? Misericórdia. Mas ele salvaria sua alma. Agora vai ficar servindo aí, né? Equilibrar as forças. Pode dizer alguma coisinha, mas tudo é filtrado e controlado. Mas ele está aí como um grande profeta, misericórdia dos católicos. E claro, né? Ele está na terra de cego, quem tem um olho é rei, ou quem não tem nenhum também já serve. Misericórdia. É servir o sistema. Jesus não veio para isso. Jamais. Jamais. E o ensinamento dele foi contra, extremamente contra, radical. Por isso eu já disse, né? Não suportaram ele por 3 anos, aguentaram a duras penas. Só não mataram antes porque está escrito, o pai não permitiu porque não era chegada a hora. Mas que vontade de matar no primeiro dia, já queriam matar. Tal foi a afronta que ele fez ao mundo das trevas, da injustiça e do demônio. Tal foi a afronta. Pensa bem, com 12 discípulos, sendo que um negou e outro traiu. Com 12 só, enfrentar o Império Romano e enfrentar, mas antes do Império, enfrentando os religiosos. Os religiosos estavam ali há mais de 1000 anos, com aquele tempo, Jesus disse, vocês pensam que pelas roupas compridas e aparentando santidade, isso aí é suficiente? Né? Para serem vistos pelos homens, glorificados pelos homens? Na verdade já receberam a vossa recompensa, raça de víbora. E justificando toda a injustiça e toda
as falcatruas, coração podre, apodrecido, amando esse mundo e tudo que nele pertence. Bem desse jeito. Misericórdia, com 12. Claro. Mas ele era Deus seguramente. E ele disse, vocês enfrentarão também, mas coragem, eu venci o mundo, vocês vencerão também. Ele disse, estão fazendo isso ao lenho verde, farão para vocês também, mas coragem, eu estou convosco todos os dias. Amém? Glória a Deus. Então veja, aqui nós podemos querer mais que a companhia dele. Existe outro? Não. O dinheiro? A posição social? Né? Posição social? O status? As garantias dessa terra? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Você vai permanecer na sua paróquia como padre, como bispo? Por quanto tempo? Você vai ficar como pastor aí? Com a vida segura, tranquila, honrado, respeitado? Por quanto tempo? E depois? E depois? É muito breve essa vida para se acomodar e se conformar com esse mundo. Misericórdia. De forma nenhuma devemos nos dar por satisfeito. Eu tenho uma vida tranquila, agora estou aposentado. Eu não estou. Mas tem gente assim, né? Estou aposentado, estou ganhando bem, tenho casa de aluguel, eu tenho mais terra, eu tenho mais isso, eu renda própria, não sei o quê. Sei. Está escrito engordando para o dia da matança. E a tua alma? Como está? O que tem tesourado no céu? Pense que, não, mas eu não fumo, não bebo, eu não me prostituo, eu não adultero, isso. Vai te adornando de santidade, de achar que então vai merecer o céu. O céu não é por merecimento. Não, não é. Mas então não adianta. Não adianta levar a vida. Sim, faz como aquele tempo lá do livro de Eclesiastes e de Eclesiástico faziam, né? Já estão perdidos mesmo. Então, vamos aproveitar essa vida. Isto mesmo. Você lance, né? Não adianta ir contra a corrente, dizia o pessoal uma vez. Ir contra esse mundo, vão a favor. E contra não adianta, vão a favor. Me disse uma pessoa uma vez, um conhecido meu, muitos anos atrás, ele disse, eu estou no exército, saí sargento, fiz o curso. Rapaz, mas que vai. Não adianta, ir contra, fui a favor. Passou-se os tempos, não sei o que, expulsaram ele, não sei o que foi. Não adianta, ir contra, vão a favor. Então veja que muitas pessoas, infelizmente, se acomodaram, estão acomodadas, satisfeitas com o ossinho na boca, né? Com o ossinho na boca, né? Então, realizados, se deram por felizes e vencedores. E o Senhor Jesus disse, entesouraram nessa terra e no reino dos céus. O que vocês entesouraram? O que vocês juntaram? Vocês amam a Deus? Entregaram sua vida para Ele? Ou só fizeram daqui para fora? Só da boca para fora? E as práticas? Minhas mãos estão limpas, não tenho sujeira nenhuma, também estão vazias. Alguém uma vez disse. Tão limpas tuas mãos, tão mesmo, mas tão vazias. Não tem obra. Que obras? Obra de perdão, de misericórdia, obra de luta pelos direitos dos fracos, dos oprimidos, injustiçados, obra da luta contra as trevas, contra a mentira, contra o engano, contra os opressores. E sim, ajuda os necessitados, com toda certeza. Se não materialmente, mas com a sua solidariedade, com a sua simpatia, com o seu coração. Com certeza, sofrendo com eles as injustiças. Porque veja, todo mundo, uma pessoa injustiçada, é explorada, enganada, isso dói. Isso dói, com certeza. Não é comigo. Pessoa morta vai dizer isso, não é comigo. Sim, nunca será contigo. Porque tu já está no vale da sombra da morte e não vai sair mais. Com certeza. Mas nós somos chamados então a ser essa presença, essa luz, onde quer que estejamos. Para aqueles que são da luz, para que são das trevas, vão nos abominar. Senão Cristo não teria dito, vocês serão odiados de todos. De todos, quem? Desses donos do mundo. Ou que querem ganhar o mundo, que não ganharam, mas querem. Tem muito pobre por aí, muito pobre que não tem nada, mas ele quer. Então ele defende os que tem. Claro, porque ele quer chegar lá. É uma posição que ele almeja, que ele deseja ardentemente. Então ele apoia. Ele apoia. Ele quer isso para ele. Então quem chegou lá tem como vencedor e como modelo a ser seguido. Simplesmente isso. Com toda certeza. Ele admira o pobre, o rico.
Ele fica os olhos, meu Deus, aquele é um modelo para ele. Com toda certeza. Mas para nós não. Para nós tem que ser o modelo é Cristo Jesus, humilde, simples e servo. Servo, o grande rei que aprendeu, veja, ele diz lá que ele aprendeu a obedecer, e essa palavra tem que trabalhar muito, obedecer, e fez a vontade do Pai perfeitamente e ensinou seus discípulos a fazerem a vontade do Pai, a servir. É um reino de servos. E ele, o grande rei, o grande servo de todos. Que maravilha. Isso é lindo, muito lindo. Com toda certeza. Então não existe outra notícia nessa terra mais linda do que essa. Mas entre os homens não, falando tá bem, tá rico, tem 2 casas, 3 casas, 10 casas, tem uma mansão, tem não sei quantos carros, tudo importado. Quer dizer, tem outros que não tem nada, mas também tá bem, porque arrumou um emprego bom, tá tranquilo, agora tá ganhando tanto, então tá bem. Vai, bem, bem até o cemitério. E depois? E depois, até chega a hora de dizer, o fulano faleceu. Sabe quem morreu não? Foi. Já falou, mas o que aconteceu? Pronto. O outro, tá vivo? Tá vivo ainda. Quantos anos tem? 110. Tá vivo? Tá vivo ainda. Passou mais 50 anos, daí fulano morreu. Com 140. Mas o quê? Morreu. E agora? Ele vai voltar para cá? Nunca mais. Nunca mais. Foi para o nunca mais. Por mais tempo que possa pensar que permaneça aqui, foi para o nunca mais. Nunca mais. Quanto mundo for mundo, aqui nesse mundo não aparece mais. Pode alguma memória permanecer por alguns séculos, mas cada vez mais apagada e mais vaga e mais distante. Misericórdia. Mas aqueles que estão com Deus está escrito, e esses brilharão para sempre com Deus. Esses estarão sempre com Ele, eternamente. Eternamente. Receberão um novo nome, receberão o fruto da árvore da vida, terão seu nome escrito no livro da vida e assim por diante. Esta é a verdadeira riqueza e o bem maior que devemos almejar e buscar, enquanto o Senhor nos permite o tempo para estarmos aqui. Por isso ele diz, trabalhai por este alimento, porque o resto todo vai perecer, muito breve, mas este permanecerá para sempre. E esse, então, quem vive assim, buscando esse alimento e trabalhando por ele diz, esses testificam que o Pai é verdadeiro. Esses são testemunhas de que o Pai é verdadeiro, que Ele existe e que Cristo está vivo entre nós. Esse é o nosso compromisso. E não contar a bênção, como tinha um pregador aí de Macedo, dizendo que ia convencer os homens a se converter, claro, a igreja dele, seria os bens materiais, a riqueza, a vida financeira. Ele dá testemunho da vida financeira. Porque isso aí arrasta a gente. Claro, os ambiciosos, gananciosos. É isso que ele procura. E esse trabalho para ele, diuturnamente, ele se tornou um dos mais ricos do mundo por conta dos ambiciosos, dos gananciosos. Misericórdia. Possivelmente tem pessoas boas, bem intencionadas lá, que não se corromperam, e que foram e saíram, não se corromperam, mas a grande maioria, infelizmente, por conta da sua ganância, sua vontade de vencer nesse mundo, vendeu a alma, para ele. E, consequentemente, misericórdia. Mas, veja, voltando, para concluindo, então o chamado é esse, para vivermos bem contando os nossos dias, como diz o salmista. E, Senhor, ensina-me a bem contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio e não viva aí rifando a minha vida e correndo atrás do vento, como dizem Eclesiastes. Das vaidades, das mentiras e do engano desse mundo. Misericórdia. Que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo tenha compaixão de nós. Ele tem, sempre teve e terá. Com toda certeza. Mas, ó Deus, que então o seu Espírito nessa tarde e nesses tempos, sabemos que está movendo corações com certeza. E assim, promovendo conversões. Eu creio, Senhor, porque a semente está sendo lançada e a semente é a sua palavra, que vem de vós sem nenhum interesse, a não ser uma coisa só, que o seu nome seja conhecido, amado, respeitado, a sua palavra conhecida, porque é o Evangelho de Cristo, o poder de Deus. E que assim se suceda em muitos corações, esse poder se agigante e cresça grandemente e abafe toda a treva, toda a raiz do engano, da mentira, da safadeza,
todo a sede de poder, todo a sede, o medo o medo, a insegurança de perder o dinheiro e as coisas desse mundo, meu Deus, que seu Espírito faça uma limpeza, Pai Santo, Deus eterno nesses corações que tem ouvido, que tem buscado e que haja conversão, que haja festa no céu, tudo para sua grande glória. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre amado e bendito. A Ele o domínio e o poder, a honra e a majestade para sempre. Um abraço. Fiquemos assim na paz, no amor de Cristo e até terça-feira nos permitindo o Senhor. Até lá.